E aí pessoal do sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Começando aqui mais uma aulinha de geografia, falando aí do desenvolvimento e das desigualdades do nosso país, né? Do Brasil. Vamos tentar ver aqui algumas características de desenvolvimento, né? E de desigualdade em algumas regiões mais específicas do Brasil. Mais precisamente, quais regiões? O Norte e o Nordeste, que é aquelas que apresentam o maior índice de desigualdade do país e que também tiveram um grande crescimento econômico nos últimos anos. Vamos tentar entender aqui um pouquinho, né? Então, o que acontece? Nós já sabemos, né? O Brasil é um país extremamente desigual, né? O Brasil é um país um dos mais países, né? Um dos mais desiguais do mundo, né? Se não for o mais desigual. Além disso, né? Nós temos, claro, como característica a desigualdade social, ou seja, tem poucos ricos e muitos pobres no Brasil, além da desigualdade econômica, que ela pode ser diferente dependendo de cada região. Essa é uma das características, né? Então nós temos o quê? Por que ele é tão desigual assim? Porque nós temos vários fatores ali, mas principalmente, né, você tem as características físicas, né, de relevo, de natureza, né, e as de desenvolvimento, e a história de cada região do país fez com que algumas se desenvolvessem mais ou menos do que as outras. Consequentemente, a população também. Né? Então a gente pode tentar entender, lembrando um pouquinho lá daquela aulinha que nós tivemos, né, relacionado à migração. Né? Ela ajuda bastante com isso daí. Né? Então vamos tentar entender um pouquinho aqui. Ó. Começando a falar um pouquinho da região do Nordeste. Né? O Nordeste é uma das regiões mais diversificadas, né, do nosso país. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista natural, quanto do ponto de vista social. Tanto que o Nordeste ele é subdividido em outras regiões, em sub-regiões nordestinas, né? Que nós temos quais regiões que é essa? Que essas aqui recebem esses nomes aqui, ó. A chamada região Meio Norte, a região Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. Qual que é a característica de cada uma dessas regiões? É só olhar nesse mapinha aqui, ó. Você tem o que, ó? Essa de amarelinho aqui, ó. Essa aqui de amarelinho é a região que é a Zona da Mata. Por que recebe esse nome? Né? É a região onde tem a característica da floresta atlântica, né? E principalmente o que? Está mais próximo do litoral. Afastou um pouquinho daqui, afastou do litoral, saiu um pouquinho do clima litorâneo, você tem as características naturais da região conhecida como agreste. Agreste é como se fosse chamada área de transição, quando você está deixando a Mata Atlântica e está indo para a região mais seca, que é o sertão. Então você tem a região do agreste, né? Como uma região meio que intermediária. Aí você tem esse pedação grandão aqui, ó, do meio. Qual que é esse pedação? Esse é aquele mais famoso do Nordeste. Quando a gente fala assim, ó, clima do Nordeste, aí de cara todo mundo pensa na seca, na caatinga, né? Esse aqui é o sertão, né? Que é a região que sofre muito com a seca, que sofre muito, né, com a pobreza, com subnutrição, né? Com sede, com falta de desenvolvimento, né? E aí, conforme você vai se afastando ainda mais, o que acontece? Aí chega nessa região mais verdinha aqui, ó. Essa aqui é a região chamada de Meio Norte. Essa é uma região que já começa a ter um desenvolvimento um pouco melhor e uma natureza um pouco mais desenvolvida. Por quê? Porque essa área aqui, ela já afastou demais dessa daqui da Zona da Mata, né? Então, teoricamente, ela era para ser a região mais seca. Só que se você olhar no mapa do Brasil aqui, ó, né, esse pequenininho aqui, ó, o que acontece nesse pedacinho aqui do Brasil? Aqui já começa a região amazônica. Então, é uma região que já tem grande influência da floresta amazônica. Vamos aprofundar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões do Nordeste, né? Então, vamos lá. Zona da Mata. Qual que é a principal característica da Zona da Mata? Né? É a região que mais próxima do litoral, aonde estão, é claro, as principais cidades, né? As principais cidades do Nordeste brasileiro. Né? Ela pega ali, né, basicamente, vai do Rio Grande do Norte, aqui na pontinha, né, até o litoral sul da Bahia. Essa é a característica, né, do território da chamada Zona da Mata. Né? E como ela está nessa região aqui, que ela é favorecida pelo clima, se desenvolveu as principais cidades, as capitais do Nordeste estão praticamente todas aqui nessa região. Né? Então é uma região que tem o quê? Né, um bom desenvolvimento econômico, é uma região que por causa da proximidade do litoral do mar tem um bom índice de chuvas aqui, então o solo é bastante irrigado, o solo é mais fértil, favorece a agricultura, né, então você tem outras
características que favorecem o desenvolvimento na região. Como o fato de estar próximo à mata, até a foto aqui da Petrobras, né? Você tem extração de petróleo aqui por perto também, né? Então, né, nós temos essa característica. O solo mais fértil favorece no desenvolvimento de atividades econômicas, como por exemplo, né, o cultivo do cacau, né? Para quem não sabe, né, o cacau, né, aquela frutinha que é usada para se fabricar o chocolate, grande quantidade de plantação de café, de frutas, né, lavouras de subsistência, né, que é para a própria população. Então, o que acontece? É uma região que tem um bom desenvolvimento agrícola. Além disso, né, tem um bom desenvolvimento industrial. Né, se destaca muito também na produção industrial. Tem muita industrialização nessa região da Zona da Mata. Né, então, você tem essa característica ali, né, da região, né, da Zona da Mata. Né? Então, característica do clima, principalmente o clima atlântico, úmido, né? Então favorece muito, né, o desenvolvimento. E sem contar, é claro, né, gente, se está no litoral, tem altíssima atividade turística, né? Quem é que não conhece ou não tem vontade de conhecer as belas praias do Nordeste? Né? Então nós temos essa característica aqui. Então está aqui, né, mostrando a imagem que a plantação, né, da cana-de-açúcar, a maior parte da plantação de cana-de-açúcar no Brasil ele se encontra nessa região aqui do Nordeste. Né? Então, o etanol que se fabrica, o açúcar mesmo, né? O Brasil, um doce não for o maior produtor exportador desse material do mundo, né? Boa parte está tudo lá. Né? Então nós temos essa característica. Do Nordeste, esse pedacinho é o mais desenvolvido economicamente e socialmente. Depois, nós vamos para a região do Agreste. O Agreste ele tem uma outra característica. Né? É uma região que também tem uma irrigação relativamente boa, uma boa quantidade de chuvas, os solos férteis. Só que se você olhar para a paisagem aqui, ó, ela já não é mais tão parecida com uma região, né, de floresta atlântica, de mata atlântica. Mas é uma região que prevalece ainda bastante solos férteis, tem um bom índice de chuvas, tem bastante cultivo ali de muitas coisas. Né? E aí o que acontece? Né? A característica ali, né, é a área de transição de zona da mata para o sertão. Né? Tem trechos mais secos, tem trechos mais úmidos, né? Mas ainda a principal atividade econômica é o quê? A pecuária extensiva, né? Ou seja, a criação de gado, né? Gado solto, né? Como diz, gado comendo pastagem, né? sem ter grandes produtividades internas. Nos trechos mais úmidos, né, tem agricultura, tanto de subsistência quanto para exportação, principalmente o que? Né? Grande quantidade do cultivo de algodão. O algodão ele é ideal para esse tipo de clima e solo que tem na região do Agreste. Então tem muita plantação de algodão ali. E isso acontece desde a época do Brasil Colônia, esse algodão plantado nessa região aqui do Brasil. Então, desde a época do Brasil Colônia, nós temos bastante algodão nessa região. Né? Para quem não sabe, tá, gente? Algodão, que faz roupa e tudo mais, ele é uma plantinha. Tá até aqui a imagem das plantas, né, de algodão. Né? Depois, né, tem grande produção de café e do sisal. Né? Sisal é aquele que fabrica cordas, tapetes, bolsas, né, aqueles negocinhos ali. Né? Então, é uma das características o quê? Principalmente da região do Agreste. Né? Além disso, né, o Agreste ele tem o quê? Ele tem muito atrativo turístico, embora não tenha tantas belezas naturais como as praias, mas ele tem muito atrativo turístico pelas suas festas, principalmente as festas juninas. Né? O Agreste do Nordeste, nosso movimento de festa junina lá, ele é gigante. A mais famosa de lá é da cidade de Caruaru, né, que é extremamente famosa e atrai simplesmente milhões de habitantes todos os anos. Esse ano especificamente, 2020, não vai ter. Por quê? Por causa dessa pandemia do coronavírus. Né? Mas quem acha que já foi em festa junina cheia, olha só como que é a de Caruaru. Né? Olha lá, você achou que a festa da escola estava cheia, tinha muita gente? Imagina isso aqui. Né? São centenas de milhares de pessoas todos os dias nas festas juninas de lá. Essa aqui é uma festa junina de Caruaru, se não me engano, do ano passado, de 2019. Né? Então, é uma festa extremamente bem desenvolvida. Né? Ou seja, a região ela tem muito atrativo turístico também. Aqui tem gente que vem do Brasil inteiro para curtir, né, essa festa junina ali. Né? Então, vamos só continuar aqui. Aí. Né? Para ver aqui, né, essa festa junina que ela é extremamente, né, muito rica, muito famosa,
né, no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Olha só o tiquinho de gente que está lá. Você está doido, hein? Para quem gosta, né? Então, além, né, de tudo, ainda tem muito atrativo turístico. Aí vem a região do Sertão. O que acontece com a região do Sertão? Né? Olha aqui a imagem, né, a foto aqui, né, da chamada Caatinga do Sertão. O que acontece aqui com essa região aqui e como que ela virou isso daqui? Vamos tentar entender um pouquinho do Sertão. Né? Sertão aqui é essa extrema área que é a maior faixa territorial, né, da subdivisão, né? E é o chamado clima semiárido, ou seja, região conhecida como polígono das secas, semideserto, região seca do Brasil, né? Então nós temos essa característica aqui, a paisagem típica do sertão é isso aqui, ó. Principalmente nos meses mais secos, né? Muita terra seca, poucas árvores, pouca pastagem, é muito comum ver esse tipo de cacto aqui lá, né? Ou seja, vegetação típica de lugar bem seco, ou seja, os índices, né, de pluviosidade, ou seja, os índices de chuva são extremamente baixos, chove muito pouco por ano lá, né? Falta muito pouco para se tornar um deserto ali, né? Então a região ela é extremamente seca, é onde a população sofre muito com sede, com baixo desenvolvimento, aquela coisa toda, né? Só que é claro que não é toda a região do sertão, porque o pessoal tem conseguido, né, nos últimos anos ali, umas melhoras ali, porque aqui no meio da região do sertão, né, atravessando essa área aqui toda aqui assim, ó, né, nós temos aqui o Rio São Francisco, ele atravessa isso aqui, é o rio perene, né, sendo que muitas vezes é a única fonte de água, né, para populações e cidades inteiras. E aí é claro que ele acaba desenvolvendo atividades econômicas em volta do rio, né? Então hoje em dia, por causa do Rio São Francisco e das tecnologias de irrigação, né, hoje o sertão ele tem conseguido melhorar muito a sua atividade econômica, né? Principalmente o que? Cultivo, olha aqui, ó, lembrando aqui, ó, tem que sempre colocar cultivo irrigado de frutas. Por que eu falei cultivo irrigado? Porque não dá para se plantar e colher grande quantidade de frutas nessa região, porque as chuvas são irregulares. Agora, se você conseguir, e conseguiram, né, fazer a irrigação artificial, planta-se lá grande quantidade de frutas, flores, cana-de-açúcar, milho, feijão, algodão, né, e muitas outras coisas, né? Então, aí está aqui mostrando aqui, né, como que é o processo de irrigação. Você tem a tubulação, eles bombeiam essa água direto do rio e joga na plantação e consegue fazer isso, né, em grande parte e desenvolver bastante a economia do sertão. Mas fora isso, né, a principal característica, né, é o que acontece. A região ela ainda prevalece muito com seca e com pobreza na região do nordeste do Brasil. Agora, por que tem isso lá, né? Um dos fatores é divergência das massas de ar, né? E aqui nessa área aqui você tem uma enorme serra, que é o Planalto do Borborema, que às vezes costuma impedir a passagem de massas de ar úmida na região. Só que mais para frente nós vamos aprofundar só falando de clima, né? Mas o sertão ele tem essa característica no nordeste, né? Depois vem a outra sub-região, que é essa aqui, né, que é o meio norte, né? Essa região aqui, né, que é o meio norte. O que acontece ali, né? Meio norte é aquela região, olha só a vegetação, como que ela já muda. Vamos voltar aqui, ó. Essa aqui é a do sertão, e de repente a vegetação ela fica desse jeito aqui, ó, que é chamada o quê? Área de transição entre o quê? Entre a seca e mais para cá, né? Se olhar no mapinha aqui, ó, a região norte, né? Aqui nós temos do lado de cá, ó, seria, se continuar com o mapa do Brasil, daqui para frente começaria a floresta amazônica, né? Então o que acontece aqui? É a área de transição entre as duas regiões, né? E o que vai acontecer ali com essa região de transição? Desenvolve uma vegetação, né, mais forte, mais densa, com árvores maiores, né, que é a área que está começando ali a ter influência da floresta amazônica, né? Ou seja, é uma área de transição entre o semiárido, né, a região da seca, né, e a Amazônia, né, composta pelos estados Maranhão e Oeste do Piauí. Ela é o que em número de estados relativamente pequeno, né? Só que nós temos o que, né, uma área de vegetação um pouco mais densa e apresenta o que, algumas vegetações típicas bem interessantes, que é chamada mata de cocais. Tá vendo que tem alguns coqueiros aqui, ó, bem típico dessa região. Isso aqui não é o coco comum, não, é um coco específico de lá,
né, que são esses aqui, no caso as carnaúbas, né, e os babaçus, que é o tipo de vegetação típica de lá. Tá até aqui as doninhas aqui, ó, né, colhendo aqui esse tipo de material, que eles são vendidos para fabricação principalmente de cosméticos, né, material de limpeza, ceras e tudo mais, né. Então o que acontece, né, essa é a região característica da região do meio norte, né. Tem índices pluviométricos bem elevados, né, bem maiores do que, é claro, do sertão. É uma região, como é que é a economia lá? Né? A economia ela é pouco desenvolvida, ou seja, não tem grandes cidades nem grandes indústrias naquela região. Prevalece ainda, né, o extrativismo vegetal e a agricultura. Né? O extrativismo, no caso, é o que? Né, da chamada mata de cocal, né, que é o babaçu, que se retira para se fazer shampoo, creme de pele, cera de veículos, essas coisas. Né? Ainda tem, é claro, também a agricultura tradicional do algodão, cana-de-açúcar, né, arroz e também pecuária. Né? Essas são as principais atividades econômicas dessa região. Diferente, né, dessas duas aqui, ó, do agreste e da zona da mata, aqui também não tem muitas regiões industrializadas, não. Essa que chama a atenção na característica do meio norte. Belezinha? Então vamos lá. Só um minutinho. Dá um pausezinho aqui para a gente dar uma revisão aqui. Pois é, gente, continuando aqui ainda, né, na região da região do Nordeste, né, aí nós temos aqui os chamados projetos governamentais. Nós já vimos que é uma região que ela é pouco desenvolvida economicamente, né, e para ela se desenvolver, o governo ele teve que dar um empurrãozinho ali, principalmente finalzinho da década de 80, década de 90, né? E deu certo, e hoje a região ela já começou a se desenvolver, principalmente a região da Zona da Mata, né? Um dos grandes projetos governamentais para a região do Nordeste é esse aqui, ó, né? A chamada SUDENE. O que é a tal da SUDENE? É só pegar aqui, ó, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Começou quando isso? Começou lá em 1959, né? O que acontece? O governo ele criou essa característica porque para tentar desenvolver o Nordeste, já que se comparado com o Sul e o Sudeste, a região era muito pouco desenvolvida. Então precisava de ter esse apoio, né, do governo ali, precisava de ter esse incentivo ali para tentar desenvolver a região do Nordeste, principalmente, né, para poder dar uma freada, uma reduzida na evasão, na saída de pessoas, na imigração de gente saindo do Nordeste e indo para o Sudeste. Assim, vamos dar um jeito de desenvolver aquilo dali. O governo da época ele criou a SUDENE, que ela é atuante até hoje, né, que ela cria e elabora projetos, né, para desenvolver a região. E o que acontece? Qual que era o objetivo ali? Né? O objetivo é o quê? Levar o desenvolvimento econômico e social para a região do Nordeste. E o que aconteceu aqui? A partir dali, o governo começou a fazer uma sequência de grandes investimentos, principalmente para quê? Para atrair indústrias, né, que levariam desenvolvimento à região. Levando indústria, gera emprego, né, e a região ela começa a se desenvolver, o comércio melhora e tudo mais. Né? Só que isso demorou muito para acontecer. Para levar a indústria para lá também, né, a SUDENE melhorou as estradas, melhorou os portos, investiu em infraestrutura de energia elétrica, de saneamento básico, né, tudo isso para melhorar a região. Né? E aí a coisa ela só começou a engrenar mesmo de fato depois, né, da década de 1990, que começou realmente as indústrias começaram a sair do Sudeste e ir para lá, multinacionais chegaram lá. Tá até que a foto aqui de uma grande multinacional, naquela fábrica de carros da Jeep, né? Ela iria colocar a sua fábrica aqui em Minas Gerais junto com a Fiat, né? E ela optou por instalar lá em Pernambuco. Por quê? Por causa da SUDENE, né? Lá ofereceu vantagem, subsídio fiscal, né? Redução de impostos, mão de obra mais barata, e elas optaram por colocar sua fábrica lá em Pernambuco. Né? Recentemente, há pouco tempo atrás, a fábrica da Ford, que era em São Paulo, ela acabou se deslocando, foi para Bahia. Né? Por quê? Exatamente porque a região hoje ela oferece grande desenvolvimento e oportunidade de negócios. Né? Então essa é uma das características, né, da região do
Nordeste, né? Então hoje o Nordeste está se tornando um grande polo de desenvolvimento, né? Aí continuando, região norte do Brasil, né? Região norte, quando fala da região norte, o que a gente fala, né? Exatamente da floresta amazônica, né? A região que ela é marcada muito por isso, né? A floresta amazônica ela é gigante, ela ocupa quase metade do território do Brasil, né? Inclusive ela ocupa praticamente, né, a região do norte do Brasil todo, né? Então o que acontece? Só que exatamente tem essa riqueza natural tão grande, tão bonita, só que essa riqueza natural atrapalha a riqueza econômica, ela gera um atraso econômico e social. Por quê? Porque é muito difícil ocupar e desenvolver essa região de floresta tão densa, né? E isso que há bastante tempo, né? Então essa é uma das características da região norte do Brasil, ele tem um atraso econômico social. E aí, semelhante ao que aconteceu com a Sudene, né? Na região norte foi criada a chamada SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Região Amazônica. Qual que era o objetivo? Desenvolver a infraestrutura e incentivos, dar incentivos para atrair indústrias para a região. Por quê? Porque a região ela era muito pouco desenvolvida. A característica natural da região ela impede, dificulta muito o desenvolvimento em grande parte da região norte do país, né? E aí criou o que? A Sudene, e a Sudene tinha a SUDAM, né? A SUDAM, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Região Amazônica, né, a logomarca dela e tudo mais, e a função é justamente o que? Trazer o desenvolvimento para essa região, né? E aí a principal característica, né, que a SUDAM fez de tão interessante, né? Ela desenvolveu a indústria na região, ela criou a chamada Zona Franca de Manaus e ela promoveu a expansão agrícola na região. Quando isso? Lá em 1970, 75, ela começou a fazer isso, né? Então foi uma das características ali, né, da região norte do Brasil, região extremamente grande, território gigante, porém, né, é a região ocupada basicamente por uma enorme floresta, extremamente grande, densa, com muita umidade, de difícil ocupação, né? E aí nós temos essa característica da floresta amazônica. E detalhe, um dos primeiros projetos, né, que também da SUDAM, olha aqui, ó, no meio da floresta, né, bonitão, parece um tapete verde com um grande rasgo no meio aqui, ó. Que rasgo que é esse aqui, né? Olha lá, cortando a floresta de fora a fora, né? Que é isso ali? Isso aqui, gente, nada mais é do que uma grande rodovia que eles tentaram fazer, que é a chamada rodovia Transamazônica, que era para atravessar a Amazônia, né, de fora a fora, né? Só que até hoje ela não foi concluída, né? Mas exatamente a função era o que? Né? Atravessando a floresta, favoreceria o deslocamento, favoreceria, né, o transporte de mercadoria de pessoas e levaria o desenvolvimento para a região. É uma das principais atividades aí da SUDAM, né? Ou seja, tentar melhorar a comunicação e os transportes na região, né? Então vamos lá. Outra característica, acabamos de falar, né, que foi a Zona Franca de Manaus e a expansão agrícola da região. O que aconteceu aqui, né? Zona Franca de Manaus, aqui está uma foto do Polo Industrial de Manaus. Com certeza você já deve ter visto essa logomarca em algum produto aí na sua casa, né? Provavelmente atrás da televisão, atrás da sua geladeira, né? Se seu pai, sua mãe tiver moto em casa, motocicleta, vai ter essa etiquetinha lá, né? Produzido no Polo Industrial de Manaus, né? É um dos polos industriais mais desenvolvidos do nosso país. Exatamente por quê? Por causa do incentivo da SUDAM, né? É um polo industrial que através do que? De incentivos fiscais, né? Ele atraiu muitas multinacionais, principalmente do ramo eletroeletrônico para lá. O que é o incentivo fiscal? Né? Quando vem uma multinacional para cá para se instalar no Brasil, por exemplo, vai colocar uma fábrica da Samsung no Brasil. Aonde que vai colocar? Né? Aonde mais vende. Então vai colocar aonde? Ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou em Curitiba, né? Onde tem as maiores cidades. Só que aí o que acontece? Né? O governo chegou e fez uma proposta. Coloca, ó, seguinte, não coloca isso em São Paulo, não instala ele em São Paulo, não. Se você instalar a sua indústria lá em Manaus, você vai gastar um pouquinho mais para transportar sua mercadoria. Só que eu vou te dar isenção de imposto. Você vai ficar sem pagar imposto durante 20 anos, por exemplo. Aí o cara já, opa,
Aí já melhorou, né? O dinheiro que eu vou gastar com frete, eu economizo com imposto, vai ficar legal isso aí. E ele acabou que muitas indústrias se instalaram lá na região da Zona Franca de Manaus, né, na região da capital do Amazonas, Manaus, e formou o grande polo industrial de Manaus, principalmente a indústria do ramo eletroeletrônico, né? E isso foi o quê? Por causa exatamente da Sudão, né, para promover o desenvolvimento dessa região, né? Então nós temos essa característica aqui do polo industrial de Manaus, incentivos do governo para desenvolver a região. E depois, né, o desenvolvimento agrícola da região, né? A região também ela teve um desenvolvimento agrícola muito forte, porque era uma região pouco ocupada e o governo queria incentivar exatamente o que? O povoamento da região. O que ele fez? Ele resolveu vender terras e, em muitos casos, doando terras a preços extremamente baixos. Para quê? Para incentivar que as pessoas saíssem do sul do Brasil, né, e fossem para ocupar a região norte do Brasil. Qual que era o objetivo disso? Desenvolver a economia da região. E às vezes uma região como essa aqui, ó, com floresta extremamente densa, e de repente o pessoal começou o quê? Né? Colocar a plantação, fazendas, principalmente de soja e para criação de gado. Tem que lembrar uma coisa, né? Aqui, ó. Opa, volta. Vamos lembrar uma coisinha aqui, ó, né? Cadê? Nessa época, aqui, ó, não tinha, gente, década de 70, década de 80, né? Não tinha praticamente nenhuma preocupação com o meio ambiente. Ou seja, o governo fala assim, ó, vem aqui para a região do Nordeste, você vai ganhar terras extremamente baratas aqui, tem uma florestinha aqui, vocês podem desmatar à vontade, né? O pessoal foi, metia trator, motosserra, olha só a característica, né? Aqui uma região de plantação, né? A região aqui de plantação e aqui o limite, né, da área de vegetação nativa para plantação, ou seja, tudo isso aqui antigamente era floresta. Os caras desmataram tudo para colocar plantação de soja, de arroz, de gado, criação de gado, plantação de gado não, né? Criação de gado. E aí, o que acontece? Essa é a característica, né? Hoje é claro que isso é mais difícil de acontecer porque tem as leis ambientais. Naquela época eles queriam crescer com a economia do Brasil. Igual eu falei, teve dois pesos, né? De um lado, desenvolveu a economia, deu emprego, gerou renda para as pessoas, só que pelo outro lado, causou enorme devastação da floresta amazônica, perda da biodiversidade, alteração de clima e tudo mais, né? Pessoal, então por hoje é só. Próxima aula a gente continua, né? E a gente continua falando da região, essa ideia aí talvez centro-oeste, sudeste e sul, belezinha? Né? Então, próxima aula a gente continua. Até mais!